Mas o importante é vocês escutarem a minha voz e aí eu vou marcar tudo aqui na tela. Tento marcar na tela para vocês. E aí, qualquer dúvida, vocês podem escrever no chat. Enquanto eu estiver falando, o ideal é que todo mundo desative os seus microfones, né? Para não interferir. Já está todo mundo desativado. E aí, qualquer dúvida, vocês me perguntem aqui via o chat, certo? Qual é a ideia hoje? Então, a próxima aula, tá? A próxima aula vai ser a aula da prova. Prova, atividade de avaliação, tá? Como é que vai funcionar, tá? A Fernanda, que é a coordenadora da Engenharia Civil, ela adota uma prática diferente. Cada professor tem liberdade, tá? A gente pode ou fazer a prova no horário, né, da nossa aula, marco, ó, a prova vai ser na sexta-feira que vem, às 7 horas, e vocês fazem a prova, ou eu disponibilizo a prova antes, e vocês me respondem até uns dias depois da aula, um prazo. Na realidade, não, como a gente presencialmente não vamos estar junto, né, então, eu vou adotar a prática de alguns professores que lá não vai ser bem uma prova, vai ser um trabalho, digamos assim, uma atividade individual, tá? Parecido com o que nós vamos fazer hoje, ou seja, de instalação de água fria, tá? Vai ser um trabalho sobre dimensionamento, eu não sei se vai ser um banheiro, se vai ser uma lavanderia, se vai ser uma cozinha, ainda não escolhi. Vai ser água fria, não vai ter água quente, tá? E aí vocês vão fazer muito semelhante com o que eu vou explicar hoje. Qual é a vantagem de hoje? Que a planilha que eu montei para o exemplo da aula 2, eu vou disponibilizar no aula para vocês e vocês vão poder utilizar ela para fazer atividade de avaliação. Vai facilitar a vida de vocês, certo? Tá? Mas aí eu vou ter que dar uma planta diferente, porque eu refiz o cálculo. Esse exemplo que foi para vocês era o exemplo de professores anteriores, eu não sei quem exatamente bolou esse exemplo, tá? Como eu não tenho o isométrico dele, a gente só está vendo uma vista, certo? Eu não tenho certeza de todos os elementos que eles consideraram aqui, então o meu cálculo não bateu com o cálculo do gabarito. E eu vou explicar por quê, tá? E aí eu vou ter esse cuidado na prova, na atividade de prova, para não ter dificuldade na hora de analisar os elementos para perda de carga localizado. É ali que deu a diferença, tá? Então, vamos recapitular alguns conceitos, tá? Vocês estão vendo na minha tela, né? Onde eu falo de instalação de água fria, os detalhes isométricos, né? Aquela parte inicial é sobre consumo, acho que está mais tranquilo. Essa parte que fica um pouquinho mais chata. Então, o detalhe isométrico é essencial para a gente enxergar o que precisa ser dimensionado. A maioria de vocês trabalha com arquitetura, então vocês têm uma visão espacial muito boa, muito fácil de entender. Então, é importante que a gente trace a planta, localize os eixos dos pontos de consumo, né? Quais são os pontos de consumo? Lavatório, bacia sanitária, ducha higiênico, chuveiro, máquina de lavar roupa, tanque, né? Máquina de lavar louça, todos esses locais que são de consumo de água, certo? Ter a preocupação em relação às alturas recomendadas para colocar, e aí traçar os pontos que a gente vai unir essas peças para imaginar como é que o caminho da água vai fazer para atender todos esses locais, vindo dos ramais internos até chegar no ponto de consumo. E depois a gente vai se preocupar em dimensionar isso. E é isso que a gente vai ver como é que dimensiona, tá? Então, nada mais é que a planta, tá? Nos ângulos
isométricos, e aqui a gente posiciona, né, olha, o chuveiro, posiciona o chuveiro, o registro do chuveiro, aqui é onde está alimentando a água, né, a bacia, o vaso sanitário, o lavatório, né, a válvula que a gente vai ter aqui na pia, a mesma coisa, se vai ter um misturador, se é uma água quente ou são duas pias, se vai ter um misturador ou não, os registros, né, onde estão. A gente posiciona os locais para entender que aqui a água fria está entrando aqui, tem um registro aqui, não vai ter a pia, então vai entender como é que vai funcionar a água, né? Aqui numa área de serviço, a mesma coisa, né? Que a máquina de lavar roupa, a máquina de lavar roupa, a água está entrando aqui, tem o registro, aqui a máquina de lavar roupa, tem um tanque aqui, outro tanque ali, né? Então, como é que vai funcionar os dispositivos, como é que a água vai abastecer os dispositivos que vão consumir, tá? Isso aqui já é da caixa d'água vindo, né, e como é que se distribui para os demais. Então, isso aqui que é interessante, ó. Vocês têm que se preocupar, quando vão desenhar ou projetar, que existem alturas recomendadas para os dispositivos de consumo. Onde está saindo, onde vai ter o cano ali, onde vai acoplar na bacia sanitária, se ela é com caixa acoplada, se ela é com válvula, a ducha higiênica, o bidê, a banheira, o lavatório. Então, são as alturas em relação ao piso, aonde deve estar o ponto de consumo, tá? Então, essas alturas que a gente coloca, e isso é importante porque quando a gente for dimensionar, certo? A gente tem que entender o desnível geométrico que tem, a gente tem que entender o caminho que a água vai fazer. Mais complicado sempre é o chuveiro, porque a água vai do registro para cima, né? A água tem um caminho diferente, o lavatório está descendo, então a gente tem que ter cuidado com as alturas, porque isso é importante na hora do dimensionamento, a gente ter tudo cotado, tá? Cota é importante. Então, tudo começa pelos pesos. Tá? Depois que eu tenho o dimensionado, ou pelo menos rascunhado, vamos chamar assim, a nossa tubulação, o caminho da tubulação, eu preciso saber o que essa tubulação está alimentando, porque em função desses pesos que eu vou calcular, é que eu vou calcular a minha vazão, que é o que determina a norma, a vazão é em função do somatório dos pesos que cada trecho atende, tá? Então, eu preciso saber qual bacia sanitária que eu vou estar usando, se é com caixa ou se é com válvula, a banheira, quanto é que tem esse peso. Então, esses pesos são importantes, isso aqui está na norma, tá? Outra coisa que é interessante, que facilita, é esse ábaco simplificado aqui. A internet está falhando. Não entendi sobre a prova. Vai ser feita no horário da aula ou teremos prazo? Leia, eu vou disponibilizar a prova a partir de segunda. Então, vocês já vão ter acesso a ela a partir de segunda. A próxima sexta-feira vai ser o período específico para vocês fazerem, se vocês não puderem fazer antes. E aí vocês vão poder me entregar depois, vocês vão ter prazo para fazer, tá certo? Não vou exigir que seja no dia correto. Imagine que isso aqui é um trabalho de dimensionamento, né? É um trabalho que vale nota, tá? Porque prova, no período que a gente está vivendo, assim, né? Então, com a videoaula de hoje, vocês vão ter condições de fazer, tá? Inclusive, a planilha que eu usei aqui para o exemplo, eu vou disponibilizar para vocês. Algumas já estão com as fórmulas, mas é importante que vocês entendam o que eu fiz, tá? Então, voltando aqui. Então, esse aqui é o ábaco simplificado. Percebam que isso aqui, ó, é o somatório dos pesos. Então, eu tenho um trecho lá, que eu somei todos os pesos, e os pesos deu lá 2,5, tá? Então, entre 1,1 e 3,5, o diâmetro que eu vou utilizar é de 25 milímetros.
tá? Isso aqui é um ábaco simplificado para a gente já estabelecer qual é o diâmetro do tubo. É isso que nós vamos usar no exemplo de hoje, tá? Ou então a gente passa para essa aqui, que é mais chato de usar, né? Mas eu prefiro o ábaco simplificado, tá? Aqui é a questão das unidades, né? Que isso é importante a gente saber. Que vazão a gente pode medir em litros por segundo ou metro cúbico por hora, velocidade em metro por segundo, perda da carga unitária em metros de coluna d'água por metro. Isso aqui eu vou explicar para vocês como a gente transforma isso aqui nisso aqui, tá? E pressão em quilopascal, tá? São só as unidades. Então, aqui não é um exemplo de dimensionamento, mas isso aqui é um desenho, né? Onde a gente tem o chuveiro. Então, percebam como o isométrico é importante, porque aqui eu tenho um joelho de 90 graus, né? Aqui eu tenho outro. Então, esses elementos aqui, a gente precisa saber o que são direitinho, porque são eles que têm a perda de carga, que a gente olha na tabela e precisa saber o que está acontecendo, tá? Por isso que eu acho que a minha interpretação do exercício que tem nas aulas deu um pouquinho diferente, tá? Então, aqui a questão da pressão, né, das alturas, né? Então, percebam por que a gente tem que trabalhar com desnível, porque aqui a água vai, depois ela precisa subir e depois voltar. Então, essas alturas são importantes na hora do dimensionamento, tá? Aqui eu já vou passar por cima. Isso aqui, ó. Isso aqui, a perda da água de carga é importante, mas não vou falar especificamente do tubo, e sim... Opa! Oi, oi, oi. A gente vai usar muito esse aqui, ó. Essa perda de carga, porque a gente vai trabalhar a maior parte do tempo com tubo de plástico ou cobre, ou liga de cobre. Essa aqui já vai estar na planilha bonitinha para vocês, tá? Então, percebam a importância dos desníveis, porque a gente precisa saber o quanto vai descer a água para saber se aqui vai ter pressão suficiente, tá? Então, este aqui é chave, tá? Quando eu for analisar, eu vou pegar a planilha, vocês viram lá que a gente entregou para vocês e tem na norma. A primeira coisa, a gente tem que saber qual é o trecho, depois a gente calcula os pesos, aí a gente calcula a vazão, determina o diâmetro, calcula a velocidade, aí vai para os comprimentos e tem que determinar o comprimento equivalente. O comprimento equivalente está relacionado às perdas de carga. Eu preciso saber quais são os elementos que tem, qual é o diâmetro que eu estou usando. No nosso exemplo, nós vamos trabalhar com um diâmetro de 25 milímetros, o diâmetro externo, o interno é diferente, vou mostrar para vocês, na tabelinha tem. E aí, se eu tenho um joelho, a minha perda é de 1,2. Se eu tiver um T de 90 de passagem direta, a minha perda é 0,8. Se eu tiver um registro de gaveta, a minha perda é 0,2. Se eu tiver um registro globo, é 11,4. Então, isso aqui é importante. Isso que foi, no exemplo, foi aí que houve a minha discordância, tá bom? E aqui é a planilha de cálculo, que está na norma, tá? Então, vamos sair daqui. E vamos para o exemplo, tá? Do exercício. Vocês estão vendo a tela do exercício? Então, estão conseguindo... Tá, ótimo. Olha só. Então, o que o exercício pedia? Para dimensionar a tubulação do trecho, destacado e verificar a pressão no chuveiro, certo? Então, o trecho destacado é este aqui, em azul, onde eu tenho a saída do reservatório, com uma dimensão de 0,5, né, 50 centímetros, desço, aí eu tenho aqui o ponto 2, eu venho, continuo descendo até o ponto 3, até depois o ponto 4 e chego lá no chuveiro. Vocês imaginem que para cá o chuveiro está vindo para frente, né?
como se a gente tivesse um chuveiro para frente, como não está aparecendo, né? Tá? Então, a gente só está vendo uma vista. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Tá? A planilha é essa aqui. Deixa eu só tentar esconder um pouco o que eu fiz. Eu tenho o trecho aqui. Então, essa é a planilha que eu montei. O cálculo todo está aqui. Nós vamos fazer isso junto, tá? Então, eu tenho o trecho 1, 2. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Eu tenho esse trecho 1, 2, depois eu tenho o trecho 2, 3, o 3, 4 e o 4, 5, certo? Então, eu coloco eles aqui. Aí eu vou para os pesos, tá? Da onde que eu tiro os pesos? Eu tiro os pesos desta planilha aqui. Por onde que eu começo? Eu não vou começar calculando os pesos pelo 1, 2. Eu vou começar pela ponta, tá? Então, o último que eu tenho aqui é o 4, 5, tá? Mas o que contribui para isto aqui? Vocês imaginem, o que está chegando? Nós temos um lavatório aqui na ponta, certo? Este lavatório tem que ser alimentado a partir daqui, vocês concordam comigo? Tá? Então, esse lavatório tem que ser levado em consideração além do chuveiro. Temos que levar em consideração o chuveiro aqui, mas a gente também tem que levar em consideração esse lavatório, porque a água vai até lá. Vocês entenderam? Então, aqui, eu falei bobagem. É no 4, 5, é no 3, 4 que eu tenho que levar. O 4, 5 é só o chuveiro, tá? Este aqui é só o chuveiro. No 3, 4, eu tenho que levar em consideração o chuveiro e tenho que levar em consideração o lavatório, certo? Por isso que eu botei aqui a observação, ó. Então, no 4, 5, só o chuveiro é alimentado pelo 4, 5. O 3, 4 vai alimentar o chuveiro e vai alimentar o lavatório, certo? Então, o peso do chuveiro, estou imaginando um chuveiro elétrico, o peso é 0,1, tá? O lavatório, o peso é 0,3. Então, 0,3 mais 0,1 dá 0,4, tá? Agora vamos analisar o trecho 2, 3. O que ele está levando em consideração? Tudo que está vindo do 0,3, do 3,4, desculpa, né? Tudo que vem do 3,4, que é tudo isso aqui, mais a bacia sanitária. Então, ele está levando em consideração todos os pesos que a gente já calculou até o 3,4 e também está levando em consideração a bacia sanitária. Quanto é que é a bacia sanitária? Tá? Imaginando ela com caixa de descarga, ela é 0,3. Então, aqui eu tenho o 0,4, que é o peso do segmento 3,4, mais o 0,3 da bacia sanitária, tá? Por isso que é 0,7. E agora, esse trecho 1, 2. O trecho 1, 2, tudo que está para este lado, ele vai levar em consideração, ou seja, tudo do 2, 3, então a gente vai considerar o 2, 3, que é o 0,7, mas o que ele tem ainda? Ele tem aqui uma lava-roupa e tem um tanque. Então, eu vou somar o 0,7 do trecho 2, 3, vou somar o 1, que eu acho que é da lava-roupa, é 1, tá? E o tanque é 0,7. Então, eu tenho aqui o 0,7 do trecho 2, 3, eu tenho 1 da lava-roupa e tenho 0,7 do tanque. Isso aqui são o somatório dos pesos. Até aqui vocês entenderam? Então, é importante a gente conhecer os pesos e ter o projeto na cabeça, tá? Para entender o que cada segmento está alimentando. Então, recapitulando, o trecho 4, 5, única coisa que é alimentada por ele é o chuveiro. O trecho 3, 4 alimenta o chuveiro e alimenta o lavatório. O trecho 2, 3 leva em consideração tudo que tem no 3, 4, mais
a bacia sanitária. E o trecho 1, 2 leva em consideração tudo que tem no 2, 3, mais a lava-roupa, mais o tanque. E aí a gente tem um somatório de todos os consumos, todos os pesos dos pontos de consumo. Qual é o passo seguinte? O passo seguinte é calcular a vazão. Qual é a fórmula da vazão? Aqui, ó, gente. A vazão é calculada de acordo com a norma, a vazão é estimada na seção considerada em litros por segundo, tá? E ela é 0,3 vezes a raiz do somatório dos pesos, tá? Então, é uma aplicaçãozinha de fórmula, que eu já botei ela aqui, então, ó, 0,3 raiz dos pesos, ó, e tá buscando lá. E aí eu simplesmente peguei e puxei isso para baixo, tá? Então ele está calculando a vazão em litros por segundo de cada um desses segmentos, tá? Tranquilo até agora? Tá? Então, calculei a vazão. Pergunta. Como? Tem uma pergunta. Diga. Os registros, eles não servem como base de cálculo. Os registros vão entrar lá nas perdas de carga. Ah, tá. Nessa parte, não. Não, nessa parte não. Nessa Tá parte que tu vai determinar aqui, no cálculo da vazão, são os teus pesos, é aquilo que tu vai consumir água, tá? Entendi. Obrigada. E claro que a gente vai checar os registros e as curvas e os cotovelos, depois a gente pode checar se tem pressão o suficiente ou não, entendeu? Isso a gente faz uma checagem, tá? O prof, qual é o cálculo da vazão? Cálculo da vazão tá aqui, ó. A vazão é 0,3, tá enxergando aqui, onde está meu mouse? 0,3, a raiz quadrada da soma dos pesos. Tá, ok, obrigada. Tá? E aí eu coloquei aqui na célula a formuleta. Tá? Isso aqui vai para vocês, tá? Então, a norma estabelece que a gente calcula a vazão assim. Bom, eu tenho a vazão, tenho a soma dos pesos. Tá, como é que eu chego nesse diâmetro aqui? Eu vou para o ábaco ou por aqui, né? Que esse aqui é o ábaco luneta, não sei se vocês já viram, que é exatamente o mesmo que tem no material que vocês têm, que é esse aqui, ó. Só a forma de representar é um pouquinho diferente, tá vendo? Ó, do 0 a 1 é 20 milímetros, ó. Do 0 a 1,1, 20 milímetros. Do 1,1 ao 13,5. Só que aqui a gente enxerga, fica mais bonitinho, né? Mas é a mesma coisa que está dizendo aqui, tá? Então, olhando ali a nossa planilha, o que eu tenho? Peso de 2,4. 2,4 está entre 1,1 e 13,5. Então, eu vou adotar 25. Eu poderia adotar diâmetros menores aqui, porque eu tenho um peso de 0,7, eu podia usar 20, né? Mas o exemplo que a gente pegou adotou um único diâmetro. Até a gente fica pensando em termos de execução, né? Porque como é que eu vou executar todo um ambiente com um monte de dimensão diferente de diâmetro, aí tu vai ter que estar em cima do teu hidráulico lá, do teu especialista, do teu encanador, que está fazendo toda a instalação, para ele não errar o diâmetro do tubo. Claro que a gente sabe que na obra tem que ter a planta, claro que a gente sabe hoje que tem muita ferramenta, mas vamos pensar em facilidade de comprar, facilidade de execução, tá? Então, para fins didáticos aqui, eu adotei o mesmo diâmetro para todos, tá? Mas esse é o diâmetro externo, tá? Esse é o diâmetro de fora, daqui de fora, tá? De fora. Então, como é que eu faço para calcular o diâmetro interno? Tá no arquivo, na planilha que vai para vocês, tá? Eu deixei aqui, ó, o diâmetro externo, o diâmetro nominal, ali, ó, diâmetro nominal é 25, que é esse aqui que a gente colocou
que tá aqui, ó, o diâmetro nominal, tá? E aí eu uso o diâmetro interno nessa outra tabelinha que tá aqui no arquivo para vocês, que inclusive tá diferente do gabarito, porque no gabarito, olha só, ó, tá ali, ó, o diâmetro nominal 25 e o interno 21,4. No material que eu tenho, e vários que eu pesquisei, eu tenho como 21,6. Então, eu vou adotar esse aqui como referência, é isso que vai para vocês, tá? Então, esse aqui que vai para vocês. No exemplo, eu vou usar 21,6, influencia no cálculo, porque para a gente calcular a velocidade, eu tenho que usar o diâmetro interno, não o diâmetro externo, tá? Correto? Então, eu adotei pelo ábaco simplificado, através da soma dos pesos, eu determinei o diâmetro que eu estou usando, diâmetro nominal. E aí, automaticamente, eu coloco do lado a tabela, através desta relação aqui, né? Qual é o diâmetro interno. Tudo tranquilo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é calcular a velocidade. A velocidade tem duas condições de acordo com a norma, tá? A velocidade tem que ser menor ou igual a 3 metros por segundo, e a velocidade tem que ser menor ou igual a 14 vezes a raiz quadrada do diâmetro interno. Então, é aqui que a gente calcula, tá? Então, eu venho aqui, já botei para vocês a formuleta, ó, tá vendo, ó? Opa. Essas aqui são as duas condições. E a fórmula da NBR é essa aqui, ó. A velocidade em metros por segundo é calculada em função da vazão e em função do diâmetro interno da tubulação, tá vendo? Então, isso aqui que eu vou calcular. E eu vou ter que ver qual é a condição. Via de regra, a gente olha para os 3 metros por segundo, tá? Então, eu tenho que fazer o cálculo do meu tubo e garantir que ele não tenha, que ele seja no máximo 3 metros por segundo. E aqui eu calculo o limite que é por aqui. Então, este cálculo vem desta fórmula aqui da norma. Essa aqui é o meu limite que eu vou comparar com os 3 metros por segundo. Aí vocês vão dizer, ah, prof, calculei aqui o diâmetro, tá? Vou determinar a minha velocidade, e aí calculo a minha velocidade por essa forma, e a minha velocidade deu acima da limite e deu acima de 3 metros. O que eu faço? Mudo o diâmetro do tubo. Quanto menor o diâmetro, maior a velocidade. Então, se a minha velocidade ficou superior a 3 metros por segundo, significa que eu tenho que mexer no diâmetro que eu adotei, porque esse aqui é um diâmetro adotado, né? Eu escolhi em função dos pesos, mas, por causa da velocidade, eu não consegui atender nem a velocidade limite, que eu calculei pela forma de 14 vezes a raiz quadrada do diâmetro, e nem consegui atender essa aqui de 3 metros por segundo. Então, eu tenho que cuidar, certo? Então, se essa minha velocidade que eu calculei pela fórmula, 4 vezes 10 na 3, vezes a vazão, vezes o inverso do π, vezes o diâmetro interno da tubulação. Zélia, da onde tu tirou essa fórmula? Da norma. Tá aqui, ó. Velocidade da norma. Onde é que tá a norma? Essa norma aqui. Tá? Eu vou vocês têm essa norma, se vocês não têm, eu vou disponibilizar ela todinha, que é a instalação de água fria. Então, aqui nesta norma, está esta fórmula que diz que é assim que eu tenho que calcular a velocidade. Tá? Então, recapitulando, calculei os pesos, determinei o meu diâmetro, coloquei o meu diâmetro nominal, vou calcular a minha velocidade. Calculei a minha velocidade, vou comparar a minha velocidade com a velocidade limite. Tá? A minha velocidade limite aqui é 2,21. Nenhum deles tá acima de 2,21. Se tivesse,
primeira providência é mexer assim, vou aumentar o tubo. Ah, para quanto que eu uso? Ó, vamos usar aqui o ábaco, né? Vamos tentar usar o ábaco, em cima do ábaco, bom? Então, aumentem para o diâmetro seguinte, tá? Até aí, tudo certo? Bom. Ô, prof, a velocidade limite é os 3 metros, 3 metros por segundo, né? A velocidade limite tem duas formas. Tu tem Sim. que... primeiro, tu compara com este aqui, que é o 14 vezes a raiz do diâmetro, que é esta fórmula que está aqui, ó. 14 vezes a raiz do diâmetro. Eu ainda dividi por 1000, porque isso aqui está em milímetro, tá? Tá. Então, por isso que está dividido por 1000, tá? Porque a minha unidade aqui na tabela está em milímetro, tá? Então, eu transformei. Então, isso aqui, as formuletas já tem aqui para vocês. Então, a prova vai ser um exercício semelhante a este? Sim, Igor, vai ser um exercício semelhante a este. Inclusive, eu vou ceder a minha planilha com as fórmulas para vocês aqui. Vou facilitar a vida de vocês. O mais importante é vocês tentarem identificar quais são os trechos, a soma dos pesos, né? E depois vocês vão calcular. Claro, vão ter. Acho que eu vou botar mais uns 2 trechinhos, né, gente? Para não só ficar esses 4 aqui, mas para entender, tá? Então, recapitulando, a gente tem que calcular os pesos, entender quais são os consumos de cada um, a gente calcula a vazão e a gente determina o diâmetro. Depois a gente passa para a velocidade. Compara com a velocidade limite. Se essa velocidade limite for acima de 3 metros por segundo, qual é que a gente tem que adotar? 3 metros por segundo. Tá? Se eu chegar aqui, ó, calculo a velocidade limite com os dados que eu tenho e deu 3,5, eu vou comparar a minha velocidade calculada não com o 3,5, eu vou comparar a velocidade calculada com 3, certo? Então, nunca pode ser maior que 3, tá? Primeiro, a gente calcula esta aqui do 14 raiz quadrada do diâmetro interno, lembrando que é o interno, tá, ó. Ah, não, desculpa, é o nominal, o interno é o outro. Olha só, já eu falando bobagem. O nominal é aqui, ó. Para calcular a velocidade, eu uso o interno. Para calcular a velocidade limite, eu uso o nominal, tá? E se o nominal, a velocidade limite, que eu calculei pela forma de velocidade menor ou igual a 14 raiz quadrada do diâmetro, se isto aqui for maior que 3,3 metros por segundo, o valor limite que eu vou adotar é 3 metros por segundo. Tá? Dá para até botar um ifzinho aqui, se a gente quiser, tá? Se ela for maior que 3, eu tenho que adotar 3, tá? E se eu chegar numa velocidade acima da limite aqui, a solução é mexer no diâmetro do meu tubo, aumentar o diâmetro, porque quanto menor o diâmetro, mais rápida a velocidade, tá? Então, próximo passo é nós calcularmos os comprimentos. Então, vamos para o nosso desenho. Tá? Vamos para o nosso desenho. Aqui, ó, eu clico e dá problema. O trecho 1, 2, qual é o tamanho dele? Tá? É barbada aqui, né? O 1, 2 é fácil da gente ver, porque é o 0,5, é o comprimento aqui, que eu não estou falando em desnível geométrico, eu estou vendo o comprimento do tubo, tá? Eu tenho o 0,5 mais 1,30, é cota. Então, ali, ó, eu coloquei para vocês bem certinho, ó, 0,5 mais 1,30. Como é que eu calculo agora o comprimento do 2, 3? Vocês estão vendo que aqui é o piso e aqui é o teto, né?
Então, eu tenho aqui 13,10. Qual é a outra altura que eu tenho? Eu tenho essa altura daqui até a tubulação e tenho a altura de lá até o nível do teto. Então, eu tenho essa diferença de 0,2, não é isso? Vocês concordam comigo? Estão entendendo? Então, aqui eu tenho 2 metros, que é tranquilo de enxergar, eu tenho que ver quanto é que é esta altura aqui, tá? Se aqui eu tenho 13,10, eu tenho essa diferença aqui de 1, então eu tenho 13,10 menos 1, eu vou ter 2,10 até aqui. Mas eu preciso somar também esses 20 centímetros que estão faltando aqui. Então, ali, ó, eu tenho 2, tá? Que é essa distância aqui, que esse 13,10 menos 1, que é essa altura até aqui, e aí eu tenho que somar esses 20 centímetros que estão faltando aqui. Então, o comprimento total deste segmento 2,3 é 4,3 metros, certo? A distância entre o 3,4 é tranquila, né? Porque aqui o 3,4 é 1 metro, tá bem fácil de enxergar. E a distância entre o 4,5 também é tranquilo, porque eu tenho o ponto do chuveiro aqui 2,10, eu tenho essa altura aqui de 1 metro, então seria 2,10, 2,20, desculpa, 2,10 altura de porta, né? Mania que a gente tem esses números na cabeça. 2,20 menos 1, então a altura real do chuveiro ali é 1,20, tá? Deixa eu ver, tem alguém aqui que tá falando. Tá? Então, é isso aqui. Aqui que começa a parte mais enjoada, no meu entendimento. O que é isso? É o comprimento equivalente. O que é isso, Zé? Eu nunca ouvi falar em comprimento equivalente. Na norma, vai aparecer aqui, acho que eu botei uns pesos. Na norma, tem, tá na aula que parece melhor. Eu tenho a perda de carga localizada, que é isso aqui, ó. Conforme o tipo de acessório, vamos chamar assim, eu tenho uma perda diferente, né? O que eu fiz? É a mesma planilha, tá vendo? É a mesma planilha, só que coisa de engenheira, eu sou engenheira, né, gente? Então, eu peguei essa planilha e transcrevi para cá, onde aqui os diâmetros que estão aqui, eu botei aqui, o diâmetro interno eu botei aqui, e aí cada um dos dispositivos eu botei assim, ó, e já está digitadinho aqui. Por quê? Porque fica fácil na hora da gente fazer a conta. Então, lembrem, a gente está trabalhando com um diâmetro de 25, então eu tenho que trabalhar com esta linha aqui, tá? Chegou mais gente. Então, eu tenho que trabalhar com essa linha, deixa eu até marcar essa linha aqui, tá? Aqui que foi a minha divergência com o gabarito, tá? Por quê? Primeiro, o gabarito deu aqui um diâmetro nominal de 21,4. Eu trabalho com 21,6. Ah, é bobagem? É bobagem mesmo. Eu estou usando essa aqui como referência e eu gostaria que vocês adotassem essa como referência também, tá? E depois, na hora de calcular os comprimentos equivalentes, ó, aparece aqui, ó, diz que é 0,7, 0,8, 0,2, ele fez essa conta aqui, mas não bate com os valores das perdas dos dispositivos que eu enxerguei no desenho. Vamos lá, trecho por trecho. Primeiro trecho é 1,2. O que a gente tem aqui no 1,2? Eu tenho uma entrada d'água aqui, certo? A água está entrando aqui. Eu tenho um joelho de 90 graus aqui e tenho um registro de gaveta. O que diz aqui da perda de carga localizada?
Então, eu simplesmente peguei e somei, ó. Por que que facilita essa planilha aqui? Porque eu simplesmente digo o que que eu preciso somar. Então, eu estou dizendo que eu tenho um joelho de 90 graus, que tem uma perda de 1,2, eu tenho uma entrada normal, que é 0,4, e tenho um registro de gaveta, que é 0,2. E ali, ó, na minha conta, deu 1,8, tá? Ali na conta do gabarito está dando 1,7. Eu acho que a minha conta está certa, tá? Então, eu estou adotando isso, por quê? Porque eu estou trabalhando com 25 de diâmetro, tá? Então, é aqui, ó, não consegui localizar esse 1,7. Então, a primeira coisa que eu peço, eu vou retirar depois lá esse gabarito, e vocês vão adotar esse gabarito aqui da minha planilha, com as contas que eu fiz, tá? Depois, o trecho 2,3. Trecho 2,3. O que a gente tem no trecho 2,3? Tá? A gente tem essa aqui, essa passagem de T direta aqui, nós temos um joelho aqui de 90 graus e temos esse outro registro de gaveta. Então, aqui, ó, tem um joelho, uma passagem direta e um registro de gaveta. Então, por isso que eu botei essa planilha aqui, porque já facilita na hora da gente montar a conta, né? Já somo todas as perdas, então já sai direto aqui, já cato. Não preciso ficar olhando na tabelinha aqui, copiando e tal. Eu já venho, tá? Então, os elementos, o detalhamento da tubulação, quais a gente está usando, se a gente está usando curva, se a gente está usando joelho, tá? Isso depende muito do projeto arquitetônico que a gente está fazendo. Às vezes pode ter algum desvio, alguma coisa, que a gente só está falando de água fria, né? Pode ser que em função da água quente a gente tenha que usar algum desvio, então tem que enxergar bem em 3D, tá? Para entender quais são os elementos que tem aqui, e esses elementos têm perda de carga localizada, sim, tá? Isso interfere no cálculo, tá? Então, por isso que eu botei essa planilhazinha aqui. Isso aqui facilita um monte a vida de vocês, já está prontinha, né? Vocês podem usar depois na prova, no trabalho, tá? Então, tranquilo. Agora, o 3,4. O 3,4 eu considerei duas passagens de 2T de 90 com passagem direta, ó. Por isso que somei 2 vezes, tá? Botei eles 2 vezes, 0,8 mais 0,8, por isso que é 1,6. E no 4,5, o que eu considerei? Eu considerei que eu tenho um joelho de 90 graus saindo aqui para frente da parede, né? Que não aparece aqui, só tem esse risquinho, mas é que está saindo o cano aqui, então eu considerei um joelho aqui e considerei um registro de globo aberto aqui, tá? Foi isso que eu considerei nesse trecho 4,5, que deu, então, um equivalente, comprimento equivalente de 12,6. E o que é esse total? É a soma. Basta a gente somar, tá? E aí eu tenho de cada um, certo? Tá, Zélia, o que eu faço com isso aqui? Bom, aqui que começa a brincadeira. E a gente calcula a perda de carga de acordo com a norma, tá? Eu tenho a perda de carga total, né? Unitária, que a gente chama aqui, ó, é unitária deste trecho, tá? Tá vendo? É um formulão, que formulão? É isso aqui, ó. É 8,69 vezes 10 na 6, vezes Q na 1,75. O que é isso? É a vazão que a gente calculou, e o D na menos 4,75, que é o diâmetro interno. Tá? Então, aqui eu já botei a fórmula. E o que é esse número comprido aqui, Zélia? Esse número comprido, que não está na fórmula, perceba que isso aqui é a fórmula. 8,69, 10 na 6, o diâmetro elevado a 1,75, isso aqui é
Se a vazão é 8,75, o diâmetro elevado a menos 4,75, mais esse número comprido. O que é esse número comprido? Alguém se habilita? Lembram que eu falei para vocês que eu ia fazer conversão para metro de coluna d'água? Aqui, ó. Tá até escrito aqui na planilha. Este número é o fator de conversão de quilopascal para metro de coluna d'água, tá? Então, eu simplesmente usei o fator de conversão aqui, porque eu estou calculando em metro de coluna d'água, tá? Então, aqui, ó, já calcula direitinho para vocês. Ele pega o diâmetro interno e pega a vazão, e depois é só a gente pegar aí, ó, passa aqui para baixo, ele calcula, tá? Só para mostrar como é que... Tem gente, às vezes, que não sabe, né? É só puxar o xizinho que ele copia a fórmula para baixo, tá? Desde que não tenha nenhuma célula fixa, tá? Não, célula fixa ele também copia, mas eu não fixei nada. Aqui ele está pegando simplesmente, está calculando a perda unitária na linha, levando em consideração o diâmetro e a vazão. E aí eu calculo a perda unitária para cada um. Só um minutinho. Eu estou em aula, depois eu posso te ligar. Eu estou dando aula. Desculpa, era minha neta. Porque neta a gente não pode deixar de atender, né? Vocês entendem. Desculpa. Olha só. Então, aqui eu calculei para cada trecho a perda unitária, certo? O que é a perda total? É simplesmente eu pegar a perda unitária e multiplicar pelo comprimento total. Tá vendo, ó? Eu simplesmente vou multiplicar isso por isso. Então, aqui eu estou multiplicando 0,106, ó, 0,106 por 3,6. Aqui, eu vou multiplicar o 0,36 por 6,5. Aqui eu vou multiplicar o 0,022 por 2,6. E aqui eu vou multiplicar o 0,07 por 13,8. Ô, prof, diga. Eu acho que eu me perdi. O que é essa perda unitária? Perda unitária? Essa perda unitária é aqui, ó, a perda de carga, que a gente calcula por essa fórmula que está na norma, tá? Tá, entendi. Isso aqui está na planilha e aqui está explicadinho o que é cada um. Tá? Ela é em quilopascal por metro, tá? Essa perda. Sim. E aí, por que eu coloquei o fator de conversão aqui? Para já calcular em metro de coluna d'água, porque eu vou usar desnível em metro, e aí preciso calcular a pressão em metro de coluna d'água. Só por isso que eu já fiz a conversão. Tá Sim, vendo? É que eu me confundi que essa parte desse cálculo fazia parte do comprimento, mas ele faz parte da perda. Tá, faz muito parte obrigada. da perda. Não tem problema. Tá? Tá, a minha planilha tá meio bagunçada, mas eu acho que tem todas as informações aqui para vocês, né? Então, as fórmulas estão aqui embaixo, da onde eu tirei, tá? E aí, se vocês clicarem aqui, vocês conseguem ver que células que ele está puxando. Então, já que tu me perguntou, a gente calcula as velocidades, depois a gente vê o comprimento real da tubulação através do desenho, depois a gente calcula o comprimento equivalente em função dos dispositivos da perda localizada, que leva em consideração cada elemento que tem na planta, joelho, curva, registro, tá? Então, depois eu somo o comprimento real com o comprimento equivalente, e aí eu vou calcular a perda de carga unitária através da fórmula dada pela norma. Esta fórmula é dada em quilopascais por metro. Para eu transformar o quilopascal por metro para metro de coluna dada, eu preciso usar o fator de conversão, que é o 0,1019, um monte de número, que eu já coloquei na fórmula aqui para vocês, o fator de conversão. Então, essa minha perda unitária está em metro de coluna d'água. E aí, como é que eu faço
a perda de carga total do trecho, basta eu pegar a unitária e somar e multiplicar pela extensão total, tá? Então, isso aqui é simplesmente unitário vezes extensão. E aí eu sei quanto que eu vou ter de perda ao longo de cada trecho, tá? Qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente calcular o desnível geométrico. O que é isso? Para cada trecho, eu preciso saber qual é o desnível entre a entrada e a saída da água. O desnível entre a entrada e a saída. Então, no trecho 1, 2, está claro, né, que é aqui até aqui, esse desnível é positivo, porque a água está vindo neste sentido. Concordam comigo? Então, ela está vindo para cá. Então, está a favor da gravidade. Tudo que está a favor da gravidade é positivo. Tudo que está contra a gravidade é negativo. Tá? O trecho 2, 3, a água também está indo para cá. Qual é esse desnível? Tá? Eu até botei a conta aqui bem fácil para vocês. Ó. Porque é esse 3,1 menos esse 1 metro, tá? Mais esse 0,2 aqui, que é o 2,3, ó. Percebam? É só mexer na célula ali, ó. É o 3,1, que é esta altura toda aqui, menos esse 1 metro, que é essa distância aqui. Então, eu tenho isso aqui, mas eu tenho que considerar também o 0,2, que é esse pedacinho aqui, ó. Que até aqui é 1,30 e aqui 1,5. Tenho 20 centímetros aqui acima do teto que eu não posso esquecer de considerar, certo? Então, aqui eu tenho 2,3, esse desnível aqui. Ó. No trecho 3, 4, ó, não tenho diferença de nível nenhuma, porque tá zerado aqui, não tenho diferença de nível nenhuma, tá? Agora, no trecho 4, 5, ó, a água está subindo. Sim? Pode entrar. Ai, a vovó tá dando aula, meu amor. Depois eu falo contigo, tá? Desculpa, gente. Tenho uma netinha de 2 anos. Então, ela tá querendo atenção, querida. Os meus netos são minhas alegrias. Um dia vocês chegam lá. E aqui, ó, percebam que o trecho 4, 5, o sentido tá para lá, não é o sentido da gravidade. Como não é o sentido normal, então eu boto o valor negativo. Tá vendo? É essa distância aqui, ó. Aqui é 2,20 menos 1, então eu tenho esse desnível aqui, ó, no 4, 5, de 1,20 metro. Mas ele não é, se ele fosse para baixo, se a água estivesse descendo, a favor da gravidade, esse valor seria positivo. Mas como ele está no sentido contrário, ele é negativo. Para que a gente precisa desse valor? Porque isto vai influenciar no cálculo da pressão, tá? Vai ser importante no cálculo da pressão. Então, a gente chega na última parte do exercício. O que o exercício pedia? Verificar a pressão no chuveiro. Então, eu preciso chegar na pressão do chuveiro. Aqui na pressão do chuveiro. Ou seja, a pressão do chuveiro é aqui, né, gente? É só o que está escrito. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula? Vamos partir do... Normalmente, via de regra, na largada da saída do reservatório, não é bem zero a pressão, mas como para fim de... A gente podia até adotar um 0,5, mas aqui, para fins de exercício, vamos começar com 0. Está saindo da caixa d'água aqui, pressão 0, pressão nula, tá? O que é montante e o que é jusante? Vocês sabem me dizer? Alguém sabe diferenciar montante de jusante? Tenho a mínima ideia. Não sabe? Não, sim. Não. Montante é onde está a parte mais alta, jusante é a parte mais baixa.
É o sentido, a água desce de montante para jusante. Entendeu? É o caminho que a água vai fazer. O montante, teoricamente, para bueiro é barbada. Quando a gente dimensiona bueiro em estrada, é barbada. A gente imagina, montante é a parte mais alta e jusante é a parte mais baixa. Então, vem de montante para jusante. Entenderam? Então, montante é a parte que vem de cima, vai dar o sentido da água. Nesse caso aqui, o nosso trecho, o que é montante e jusante? Montante é onde começa aqui o tubo, jusante é onde termina o trecho, certo? A água está fazendo este caminho. Então, vai do 1 para o 2. Então, a pressão no 1 é 0. A pressão no ponto 2, que seria a ponto jusante, a ponto de mais baixo, né? Como é que eu calculo? É a pressão de montante mais o desnível geométrico, tá? É a pressão que eu tenho no ponto 1, mais o desnível geométrico, menos a perda de carga que eu tenho. Vocês entenderam? Então, eu tenho uma pressão no ponto 1 aqui e quero calcular a pressão no ponto 2. O que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho que levar em consideração a pressão dessa coluna d'água aqui, que está diretamente... Oi, eu estou em aula. Jesus, hoje está todo mundo atrás aqui. Então, eu tenho esse ponto 1 aqui, que é onde eu tenho a pressão zerada, né? E eu quero saber a pressão nesse ponto final aqui do meu trecho. Então, eu vou levar em consideração esse desnível geométrico, ou seja, essa pressão dessa coluna d'água aqui tem importância para mim, porque esta coluna de água aqui faz pressão. Mas o que eu vou descontar dessa pressão? As perdas que eu tenho no caminho. E as perdas que eu tenho no caminho, eu já calculei aqui. Então, era 0 na minha largada, e aí eu vou somar a pressão de montante, que era o que eu tinha lá, mais a diferença de nível que eu tenho aqui, e vou descontar todas as minhas perdas localizadas. Então, neste segmento aqui, eu tenho um desnível de 1,3, esse 1,3 é uma altura de coluna d'água que faz pressão, sim, isso aqui faz pressão lá embaixo, mas todas as perdas que eu tenho por causa dos dispositivos eu desconto. Então, a minha pressão em jusante, no ponto final do meu segmento, no ponto mais baixo do meu segmento, vai ser 0,17. Agora eu vou calcular a minha pressão no outro trecho, no 2, 3. Como é que eu calculo no 2, 3? Eu levo em consideração o que é jusante no 1, 2 é o montante no 2, 3. É só eu olhar o desenho, tá? Se eu tivesse um trecho assim, 2, 3, depois um trecho 2, 4 para este lado, a pressão de montante no 2, 3 e o 2, 4 ia ser a mesma, que seria o ponto final desse trecho, tá? Só para vocês entenderem. Então, aqui, ó, eu pego e jogo o que eu tinha no jusante do 1, 2, que vai ser exatamente o meu montante do 2, 3, que é o início do meu trecho, a parte mais alta do meu trecho. Aí, como é que eu calculo o ponto 3 aqui? Eu tenho o desnível geométrico, certo? Então, vai ser a minha pressão no meu início do segmento, que é a pressão em montante, mais a coluna d'água, mais o meu desnível geométrico, menos as perdas. Então, de novo lá, eu tenho a pressão em jusante, é a pressão que eu tenho em montante, mais o desnível geométrico, menos as perdas. Então, eu vou ter uma pressão de 2,982. Eu tinha uma pressão de 0,9, agora eu tenho uma pressão maior. Percebo que a maioria, menos o que? É menos a perda total, tá? Aqui, ó, eu tenho a pressão de jusante
é a pressão de montante mais o desnível geométrico menos a perda total do segmento que a gente calculou, tá? Tá na formulinha aqui, bem tranquilo, tá? Aí depois eu vou para o trecho 3/4. O trecho 3/4. O que acontece no trecho 3/4? A pressão aqui, no ponto 3, é a pressão de jusante no ponto 2,3, no segmento 2,3. Então, o de montante no 3,4 é o que eu tinha de jusante lá. Então, eu pego esse valor e jogo para cá, tá? Percebam que eu estou aqui e venho para cá. E como é que eu calculo? Bom, o meu desnível aqui é 0, certo? O meu desnível é 0. Então, eu vou somar e eu vou descontar o quê? Ah, Zélia, deu diferente sim, ó. Vocês percebam que teve uma perda de pressão neste segmento. Por que teve perda de pressão? Porque teve essa perda em função dos dispositivos que a gente considerou aqui, tá? Então, a pressão no ponto 3 não vai ser, se a gente olhar o desenho, mas eles estão no mesmo nível, teoricamente teria que ter a mesma coisa. Não, mas a gente está considerando aqui os dispositivos que influenciam na pressão. Então, a pressão aqui, ela é um pouquinho maior do que aqui, tá? Aí a gente vai calcular a pressão lá no chuveiro, que é o que a gente quer. Percebam que agora a água vai ter que subir. Então, esse desnível geométrico aqui, agora ele é negativo. Então, se ele é negativo, significa que a pressão lá em cima é uma coisa que a gente instintivamente já imagina. Que a água lá em cima, como ela vai ter que subir, que não é um caminho natural, que é mais fácil, a gravidade ajuda para baixo, então, para cá, ela vai chegar lá em cima com uma pressão menor ainda. Então, eu tinha 2,925, vem para cá, ela passa a ser a pressão de montante do meu trecho 4,5, e aí eu vou somar com o meu desnível, só que o meu desnível é negativo. Então, por isso que ela é menor. O meu desnível é negativo e eu ainda vou descontar os registros que eu tenho aqui, mais o joelho que eu tenho lá. Então, a minha pressão no chuveiro, a resposta do exercício é: a minha pressão no chuveiro é 1,6. Outra tabela que eu vou mostrar agora. Quem pode fazer a ação? Tem uma norma que diz pressão no chuveiro, se eu não é 1, que ser a pressão mínima. A gente está com uma 1,6, ou seja, esse banheiro funcionar, esse dimensionamento, aí funcionar. Então, essa planilha permite que a gente calcule todo o dimensionamento desses segmentos. Podia ter colocado aqui, a gente calcular o resto, mas é muito semelhante. A maior dificuldade na hora da gente dimensionar. Aplicação de fórmula, não tem problema, tá? É a gente não se enganar nos pesos. Então, isso é importante, não se enganar nos pesos. Cuidar na hora de definir a vazão. Então, o diâmetro, né? Cuida do diâmetro que vai definir. Quando tu for calcular a velocidade, a gente precisa da vazão, por isso que a gente calcula a vazão antes. Quando tu fores calcular a velocidade e comparar com a velocidade limite, ou comparar com a velocidade máxima de 3 metros por segundo, primeira coisa que tu tem que olhar no teu dimensionamento, se o teu diâmetro, se tu pode manter, ou se tu tens que aumentar o teu diâmetro. Se a velocidade calculada, que é esta aqui definida pela norma, for superior à velocidade limite, ou superior a 3, qual é a atitude que nós temos que tomar? Aumentar o diâmetro nominal do trecho. No momento que a gente aumenta o diâmetro, diminui a velocidade, certo? Quando a gente diminui o diâmetro do tubo, a gente aumenta a velocidade. Se a gente aumentar o diâmetro do tubo, a gente diminui a velocidade.
É inversamente proporcional, tá certo? Então, depois a gente calcula os comprimentos reais. O comprimento real está diretamente relacionado com a extensão da planta. Então, eu vou medir pela cota da minha planta, eu vou medir. Depois, o comprimento equivalente, este está relacionado com esta tabela que está aqui embaixo, que é da perda localizada. A perda localizada depende dos dispositivos que eu tenho elencados aqui, tá? Se vocês olharem lá na aula, é esta tabela aqui, são esses desenhos aqui, são esses dispositivos aqui que a gente tem. Então, isso faz com que tenha perda de pressão. Sempre que a gente tem um registro, que tem alguma coisa na tubulação, faz ter perda, tá? Então, é isso que a gente calcula aqui. E depois a gente parte para o cálculo do comprimento total da tubulação, que é nada mais é o real mais o equivalente. Simplesmente somar. A planilha já está somando. Depois a gente parte para o cálculo da perda unitária. A perda unitária é através de um formulário. Este formulário que é dado pela norma, que depende do quê? Da vazão que a gente calculou aqui e depende do diâmetro interno do tubo. Interno, ó, interno do tubo, certo? E esta fórmula está em quilopascal por metro. E como a gente vai calcular metro de coluna d'água, porque é mais fácil da gente fazer as contas, porque isso aqui é 1,30 m de coluna d'água, essa diferença, certo? Então, se eu for calcular depois pressão, montante, jusante, eu vou calcular em função dos desníveis geométricos. Então, eu tenho que transformar isso aqui em metro de coluna d'água. Como é que eu transformo? Através do fator de conversão de quilopascal para metro de coluna d'água, que está aqui. Na planilha, eu já coloquei o número aqui. Eu só estou relembrando para vocês aqui, tá? Então, eu calculo unitária. E como é que eu calculo a perda total? Eu multiplico a unitária pela extensão. Eu multiplico o valor da unitária pela extensão total que eu calculei. E aí, eu vou determinar qual é a perda de carga total do trecho. E aí, a gente depois calcula o desnível geométrico. Tudo que está a favor da gravidade, o desnível é positivo. Tudo que vai contra o caminho da água, vai contra a gravidade, o desnível é negativo. Então, o chuveiro fica claro, ó. A água tem que subir para ir lá no chuveiro. Isso aqui é contra a gravidade. Se é contra a gravidade, o valor é negativo. E aí a gente calcula a pressão montante e jusante, onde a pressão jusante é a pressão de montante mais o desnível geométrico menos a perda de carga total. E aí eu vou para o trecho seguinte, e aí eu tenho que analisar esse ponto aqui, o 1, 2, e aí eu vou para o 2, 3, ó, então se é 2, 3, era o 2 aqui, vem o 2 para cá, e aí eu vou calcular da mesma forma. A pressão a jusante é a pressão a montante, então, ó, a pressão no ponto 3, que é jusante, é a pressão que eu tenho lá no ponto 2, mais o desnível que eu tenho entre a entrada d'água nestes trechos, até a saída d'água neste trecho, que é uma altura de coluna d'água, que é o desnível geométrico que a gente chama, menos as perdas que são de carga que a gente tem em função dos dispositivos ou desvios que a gente tem ao longo desse segmento de tubulação que a gente está dimensionando. Vocês entenderam? Acho que agora ficou claro o exercício da aula 02. Vocês conseguiram entender qual é a dinâmica? Alguém pode me dar um retorno? Sim? Tá bom. Com as fórmulas é mais fácil de saber onde vem cada valor. Perfeitamente, Juliana, exatamente. Então, o que eu vou fazer? Essa aula está sendo gravada, tá? Vocês vão ter acesso à aula, tá? Eu vou botar um link no YouTube, tá? Muito mais fácil com as fórmulas, também concordo, tá? E aí,
na segunda-feira eu vou postar no aula o exercício e vou botar também no aula. Se eu não botar hoje, gente, amanhã eu vou colocar, tá? Amanhã eu vou colocar essa planilha em Excel aqui que vocês vão poder utilizar sempre que vocês quiserem, sem problema nenhum, tá bom? Ô, prof, tipo, Diga. a partir ali do diâmetro da velocidade para frente, eu acho, ou é do comprimento, não, acho que é do comprimento para frente, é só tubulação em azul, né? O que tá em preto já não conta mais. Não, aqui eu só tô calculando a tubulação em azul. Eu não tô calculando o resto. Sim. O que eu levei? A pergunta é sobre o chuveiro, né? Então o resto já não importa mais. Não, mas é que o problema é que para a gente calcular os pesos, a gente levou em consideração. A gente levou em consideração porque, olha só, no trecho 4, 5 eu só tenho chuveiro. No trecho 3, 4, ele vai alimentar o chuveiro, mas ele também vai alimentar o lavatório. Então, eu tive que levar em consideração o peso dele no trecho. Entendeu? Sim. A gente começa da ponta para cima. Tu tem que olhar o projeto como um todo. Aqui a gente estava preocupado em dimensionar a tubulação que está destacada. Tá? Está destacada aqui. É um exercício. É tipo que lá na perda de carga, a gente considera os registros que tem ali do 2 e do 1, tipo, que alimenta o lavatório e o tanque ali? Não, a gente só está levando em consideração o trecho azul. Tá. Tá? Então, não, a gente só leva em consideração aqui, ó, essas perdas aqui, ó, vamos ali no trecho 1, 2, é só o que tem no trecho 1, 2. O que tem? É a entrada d'água, tem um joelho e tem um registro. Tá? Isso aí. E aí, tá tudo aqui, é só clicar nas células, vocês vão ter. Vou interromper a gravação.